no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Necessário. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje é dia do nosso conversatório com o professor Luciano René Betting. Ele hoje vai falar para a gente sobre essa questão que eu já falei num programa anterior, não é nem questão da diferença entre religião e espiritualidade, mas as pessoas começaram a perceber que existe religião e existe espiritualidade e que as duas não são a mesma coisa, né? Elas são diferentes. Uma pessoa que tem espiritualidade, na verdade, ela está bem encaminhada. Agora, uma pessoa que ela só tem uma religião, ela pode ou não estar bem encaminhada. Se ela tiver uma religião e se ela colocar em prática a religião que ela tem, ela vai desenvolver uma espiritualidade. Por isso ela vai estar bem encaminhada. Caso contrário, se aquilo for só digamos, até uma encenação social, às vezes eu vejo muito isso acontecer, né? Ela não vai desenvolver a espiritualidade dela e isso vai ser problemático. Então, eu acho que é importante, né, a gente começar a despertar para que existe, né, uma coisa chamada religião e uma coisa chamada espiritualidade, né? E o que significam essas duas coisas, na verdade? Professor, muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Estamos contando com esse conversatório, com o nosso aprendizado, que o senhor sempre ensina muitas coisas boas quando vem aqui, né? Muito obrigado. E o senhor vai falar sobre isso para a gente hoje, né, professor? Então, com muito prazer. Muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui com os seus telespectadores, né, nesse programa tão maravilhoso que é Sintonizando a Saúde. Né? Muito boa tarde a todos também. Muito obrigado por estarem aqui nos ouvindo. Então, como existem dois termos, né, religião e espiritualidade. Então nós precisamos diferenciar, porque nós misturamos muito. Isso espiritualidade e religião é uma das eternas confusões humanas, né? E comumente nós falamos assim, por falta de esclarecimento, né, nós misturamos esses dois termos. Às vezes falamos espiritualidade e religião como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Então nós precisamos definir bem. Então vamos colocar aqui algumas assim diferenças entre a religião e a espiritualidade, para nós podermos assim entender um pouco melhor esses dois termos aí, né? Então, a religião ela tem um conjunto de regras dogmáticas. Já a espiritualidade te convida a pessoa para raciocinar sobre tudo e questionar tudo, coisa que a religião não faz, ela é dogmática. Outro item aqui, a religião fala de pecado e de culpa, né? Às vezes até nós nascemos pecadores e somos pecadores sempre, né? Nos sentimos sempre pecadores. Se fala muito na religião sobre pecado, né? Na espiritualidade se diz, aprenda com o erro, porque nós erramos. Então nós temos que reconhecer o erro e aprender com ele e deixar de errar, né? Não adianta eu pedir sempre perdão e continuar fazendo os mesmos erros. Então, não vai adiantar. Eu não evoluo, né? Eu sempre peço perdão, desculpa, desculpa, fiz isso, mas continua fazendo a mesma coisa. Então, há essa diferença aí. Essa questão da culpa, se a gente for pensar um pouquinho, fazer exatamente o que é necessário, que é aprender a pensar, né?
até não é complicado a gente entender o porquê, porque as pessoas, quando se sentem culpadas, elas são muito mais facilmente manipuláveis. Sem dúvida. Então, o histórico que nós temos das religiões, né, principalmente da religião católica, é um histórico de que era necessário ter um domínio da situação, né? Era muito importante, antigamente, para a Igreja Católica, ter esse controle. A Inquisição é uma prova disso, né? Então, as pessoas, quando se sentem culpadas, elas são muito mais facilmente manipuláveis, né? E as religiões que foram surgindo depois, foram de uma certa forma, apesar de ter um discurso diferente, foram usando isso também, às vezes até com outros nomes, porque as pessoas Krishnamurti fala muito bem sobre isso. As pessoas eram induzidas a fazer certas coisas por medo. Entendeu? Quer dizer, a culpa vai gerar medo. Sem dúvida. E então, por medo, né, as pessoas tomavam certas atitudes. E o Krishnamurti, o que ele desperta, né, ele procura lembrar para a gente que quando você tem certas atitudes, mas por medo, porque é assim que se faz, se eu não fizer assim, eu vou para o inferno, coisa parecida, né? O valor não é o mesmo. Por isso ali o senhor falou que a espiritualidade, ela pede, né? Como é que o senhor falou? Aprenda com o erro. Aprenda com o erro, aprenda a pensar. E corrija. Né? Então é importante a gente... Eu estou falando assim, essas coisinhas, porque às vezes a pessoa escuta e diz, não é bem assim, é assim sim. Né? Então a gente dando algumas coisinhas a mais, a gente vai começando a perceber que realmente é desse jeito que a coisa acontece. Né? É verdade, é sempre bom reforçar um pouco, porque às vezes a pessoa ouve assim, mas aquilo não entra na pessoa. Exatamente. Né? Ela precisa ouvir várias vezes e perceber isso. E entender, né, o que você está falando, entender exatamente. O que Uma outra parte aqui é justamente assim, a religião não indaga e nem questiona. Sim, não indaga nem questiona. Agora, a espiritualidade, ela questiona tudo. Por que isso? Porque já falamos uma vez, acho que em outra ocasião, sobre o crer, né? Então dizia-se assim, você crê? Creio. Então está salvo. Né? Hoje, nessa época que nós estamos, uma nova era, a pergunta é diferente e a resposta também. Pode-se fazer a mesma pergunta até. Você acredita? Você crê? Creio. Por quê? Por isso. Ah, bom. Então eu tenho que ter uma razão. Eu creio por quê? Eu acredito nisso por quê? Por determinadas coisas. Não é? Então nós temos que responder dessa forma. Porque crer era a palavra da era passada, era acreditar. A palavra de hoje é saber. É essa a diferença, é uma grande diferença. Quando eu comecei no meu processo de evolução interna, né, comecei a me dedicar mais profundamente a isso, né, e eu também comecei paralelamente a estudar bastante, não só a teologia, mas a física quântica, porque você começa a entender melhor certas coisas como funcionam. Na verdade, você tem que responder o porquê, mas não só racionalmente, mas também sentir, né? Isso é importante para a gente, para poder ter uma evolução. Mas quando eu comecei nesse processo, eu percebi que eu me considerava uma pessoa com muita fé, muita. Eu achava que eu tinha muita fé. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha a fé que eu imaginava. Né? Quando eu comecei a questionar realmente, a me questionar, né? E aí quando você começa a se conhecer melhor, a não se iludir, né? Aí você tem possibilidade de começar a desenvolver a verdadeira fé. Né? É importante que a gente perceba isso. Né? Isso é muito importante que a gente perceba isso. Né? Muito bem. Um outro item aqui, a religião é causa de divisões. Sim. A religião dividiu muito.
Isso é fácil de ver, né? Nós temos muitas seitas, muitas religiões, né? Todas se dizem religião, né? Depois vamos ver o que significa o termo e ainda se dizem umas religião, melhores que as outras. não é? Exatamente. E disputam entre si, Disputam entre si. mas existe um Deus só, né? Um Deus só. Então, a religião divide. Agora, a espiritualidade, não. Ela é causa de união. Hoje nós estamos assistindo esse fenômeno, né? Do próprio Santo Padre, né? O Papa, né? Está promovendo essa união de todas as religiões. Isso está acontecendo. Isso é um fenômeno desta era que nós estamos vivendo. Né? Mas no passado, não. Hoje em dia você assiste, quando você pergunta alguma coisa com algumas pessoas sobre a religião delas, em vez de falar da religião delas, elas começam a fazer comparações. Não porque nós somos melhores que a tal, porque a gente tem isso, ou porque a gente não tem aquilo, ou porque... Outra coisa, a religião lhe busca para que você acredite. A espiritualidade não é assim, você tem que buscá-la. Você tem que buscá-la, porque não é fácil, né? Outra diferença, a religião segue princípios de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. É diferente, nós temos que buscar. O conhecimento está aí, né? Nas bibliotecas, nas livrarias, está congelado. Mas nós temos que buscar esse conhecimento, entendê-lo, né? Eu, particularmente, acredito que a Bíblia, ela, assim como, por exemplo, Bhagavad Gita, que é a Bíblia da Índia, também acredito nisso. É outro livro sagrado. Gita, é um livro sagrado. E a Bíblia, eu acho, e digo sempre até para o meu neto isso, olha, o que está na Bíblia é totalmente verdadeiro. Não tem como dizer que não é daquele jeito. Agora, a questão é interpretar. É interpretar. Por isso existe um trabalho sobre isso muito bem desenvolvido pelo Paramahansa Yogananda, que é assim eu nunca vi no Ocidente um trabalho tão bem desenvolvido sobre a Bíblia como o trabalho que ele fez. Tem 3 livros grossos e é um trabalho maravilhoso, né? Então a questão é a pessoa conseguir interpretar. Só que para você interpretar, para você conseguir perceber todas as simbologias que estão ali naqueles livros, você tem que ler muito. Não aqueles livros só, mas muitos livros. E procurar ver em cada um deles, como o professor falou, o sagrado de cada um. Né? E aí você começa a ampliar sua visão, ampliar a sua compreensão. E aí isso vai permitir com que você consiga, cada vez mais, ler e entender. Né? Então, é muito por aí. A pessoa ficar ficcionada numa coisa só, ela lê e interpreta de uma forma que não é exatamente o que está ali. Né? Faz interpretações, eu não vou dizer erradas, mas que não está conseguindo perceber. Tem um livro um livro de um padre, Por Detrás das Palavras. Então a pessoa não vai perceber o que está por trás das palavras realmente. Cristo mesmo dizia, né, que ele falava em parábolas para o povo, mas ele falava de uma outra forma para os seus discípulos. E ali na Bíblia, o que está ali tem muita coisa que está, vamos dizer, incutida ali dentro, para quem está preparado para entender, né? E voltando àquilo que a senhora também fez referência aí sobre o medo, né? Uhum. Então a religião se baseou muito no medo. No medo. Né? Ainda se baseia. Ainda se baseia muito no medo. E o medo faz com que as pessoas se submetam a regras, a outras pessoas, por medo. Né? Isso é uma coisa da religião. Agora, a espiritualidade não.
ela feitos de realizações. Então, sim, isso aí deu certo. Então, isso de alimenta confiança, né? a espiritualidade, né? Não baseado no medo, porque o medo atrapalha muito a nossa evolução. Muito. Né? E a saúde também. Muito mesmo, a saúde. Também. Outro item também, outra diferença é a religião, ela alimenta o ego. Nós podemos também conversar um pouquinho sobre o tema do ego, o que é o ego, né? Ela alimenta esse ego, né? Agora, a espiritualidade, não, ela transcende o ego, né? Mas nós temos que saber o que é o ego, né? Que tem um outro nome também, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, se me permite, né? Claro. Estender um pouquinho dessa parte aí, claro. do ego, né? Bom, outra coisa também, religião é adoração, né? Adoração. Espiritualidade não, é meditação. Não tem adoração, principalmente a figuras representativas, né? Assim, figuras que não são reais, não são pessoas aqui, são imagens, né? Isso inclusive está na Bíblia, né? Não adorarás símbolos, assim, figuras. O adorar, né? Ele está fora. E o meditar, você vai para dentro. Justamente. Essa é a grande diferença. Né? E é assim. Hoje se vê muito isso também ainda, essa adoração, né? Essa assim. Outra diferença é a religião sonha com a glória e com o paraíso, mas depois da morte. A espiritualidade não. Ela nos faz viver a glória e o paraíso no aqui e agora. Se nós tivermos uma conduta que possamos, em razão dessa conduta, desses hábitos de vida e do trabalho que fizemos sobre nós mesmos, nos sentir num paraíso, porque neste plano humano não é o paraíso. Nós podemos nos sentir em ocasiões assim, em lugares e em certos momentos como se fosse um paraíso. Mas não é o paraíso, porque nós aqui nesse plano, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos, nós brigamos, uma série de coisas. Isso aí. Mas quando a pessoa se volta para dentro, ela consegue conectar com o paraíso em vida. Porque o paraíso não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então ela vai estar viva nesse plano, na Terra, né? Mas ela vai conseguir ter acesso a isso tudo. Isso é espiritualidade. Justamente, é isso aí. Então, isso ia falar para a gente do ego. E agora? Tem mais um item aqui que a religião crê, tem dois itens, crê na vida eterna, o que está na Bíblia, né? Crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. É diferente, é bem diferente. Eu creio na vida eterna. É a mesma coisa que a gente está falando, é uma coisa fora, quando você só crê. Exatamente. E a outra é quando você entra dentro de você mesmo, você sabe que é eterno, né? Tomar consciência da eternidade, da vida eterna, né? A religião, ela promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar o divino, o Deus, em nosso interior. Aqui e agora. Aqui e agora. Em vida. Quer dizer, tem essas diferenças. Mas isso aí, essa espiritualidade, hoje nós falamos em espiritualidade laica.
né? Tem uma diferença quando se fala religião uma coisa e espiritualidade outra, mas eu tenho que definir também espiritualidade, classificar ela. Espiritualidade laica. Por que laica? Porque a espiritualidade ela tem um caráter laico, vamos dizer assim. Ela não pertence ao clero e a nenhuma ordem religiosa. Não pertence. O que não caracteriza a religião, não é? Que se refere a uma crença e um culto a uma divindade. Trata-se de um conjunto de dogmas que, em geral, estão relacionados com esse culto. O termo dogma pode, por sua vez, significar preceito apresentado como certo e indiscutível, ou seja, aquilo que não permite contestação. É uma coisa sugestiva que eu percebi na Igreja Católica, que muitos dogmas, eles são verdadeiros, são verdades, que eu quero dizer, são verdades, mas que era muito mais simples serem apresentadas para o povo como dogmas. Ou seja, você acredita e não discute o assunto, nem está apto a entender. Você ainda não está preparado para entender isso. Então a questão, já há uma avaliação, já há um julgamento, né, de como é que o outro está e o que o outro pode entender ou não. Então, como a gente não quer correr riscos, a gente diz que isso aqui é um dogma, ou seja, tem que se acreditar nisso e assunto encerrado. Então você vê isso acontecer, não só na Igreja Católica, você vê muito isso acontecer, certas coisas serem ditas, mas não está na hora ainda a pessoa não está preparada para atender, então acredita nisso. E a Igreja Católica usou isso muito, quer dizer, a pessoa quando tinha um conhecimento mais profundo, ela até sabia do que estava falando, mas o que era passado para o povo era isso. E você via muitas vezes na Igreja Católica, o próprio padre não estava, nem tinha conhecimento, nem estava preparado e passava aquilo como um dogma e ele mesmo acreditava naquilo dessa forma, como dogma. Ele também não entendia o que ele estava falando. Então, se você tratar as pessoas sem julgá-las, né, você passa o conhecimento. Quem tiver apto a aprender, vai aprender. Quem não tiver, não está naquele momento. Aquilo vai ficar na cabeça da pessoa, uma hora ela consegue entender, né? Quer dizer, isso aí é julgar as pessoas, né? Então, a característica básica que a gente pode perceber é que sempre a religião é algo que vai para fora, de você para fora. E a espiritualidade é alguma coisa que vem para dentro, nós entrando em nós mesmos e tendo contato com o divino, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Mas nós temos que desenvolver essa espiritualidade. Claro. Não é? Por puro contraste com a religião. E para isso é indispensável seguir um método de trabalho, como é o caso do yoga. O yoga é um caminho de desenvolvimento humano. Então, o caminho que tem suas várias etapas, né? E nós vamos avançando, né, lentamente ou de acordo das possibilidades de cada um, né? Vamos avançando nesse caminho do yoga. É um caminho extraordinário. Tem um método. Existe um método. Agora, gente, é bom frisar que não é o único, tá? Não é o único caminho. Santa Teresinha d'Ávila, por exemplo, ela tem livros em que a gente pode ver, até o próprio Yogananda cita muito ela, né? Porque ela fez o caminho dela e funcionou, né? Então, existem outros caminhos. Agora, a yoga talvez seja um dos melhores caminhos, porque existe no yoga, já existe, principalmente depois do Patanjali, né, que a gente fala isso
naquele Yoga na TV, muito, o professor Luiz Almeida fala muito pra gente, né? Ele desenvolveu um caminho para ser feito, um entendimento, um conhecimento, e que isso ajuda muito, né? Facilita. Eu pergunto quantas pessoas dentro da própria Igreja Católica já leram, né, As Moradas, ou o caminho do autoconhecimento, não me lembro agora direito o nome. Estou até com ele, relendo ele, mas não. Quem já leu? Quem conhece aquele procedimento que ela fala, né? Pouquíssimas pessoas, católicas mesmo, né? Então, o yoga facilita muito esse caminho de desenvolvimento, né, professor? Eu citei o yoga, mas realmente tem outros, mas o importante é ter um método de trabalho. Que no fundo são praticamente idênticos. Precisa ter um método. Só que o yoga está muito mais desenvolvido, muito mais trabalhado, sem sombra de dúvida. Porque é muito antigo também, né? Também. Porque todos queremos chegar no alto da montanha, né? De uma montanha. Montanha é um símbolo, né? Todos queremos chegar, mas existem vários caminhos para chegar. Cada um caminho é diferente, né? Mas todos levam ao cume, né? E depende, a pessoa pode tomar uma direção e chegar até o meio e voltar. Também. E não querer subir mais, né? Porque exige esforço, conhecimento, atenção, persistência, né? Então, né? Mas todos têm esse objetivo de chegar ao alto da montanha, né? Que tem os benefícios disso, né? Então essa vivência da espiritualidade é possível conquistar realmente aqui, em vida, né? Essa conquista, ela exige também um comportamento ético, um completo conhecimento das leis que regem a vida em todas as suas manifestações e principalmente uma autodisciplina livremente consentida. O pessoal já deve ter noção disso, porque o professor Luiz Almeida fala muito nos yamas e os niyamas, você lembra disso, né? Que é a disciplina e a autodisciplina. A gente tem falado bastante sobre isso. Sobre isso aí. É a disciplina. E isso no yoga já está bem estabelecido, até a nível acadêmico é muito mais simples de se estudar. Agora, é o que o professor falou, tem que se esforçar, tem que ter força de vontade, é um trabalho difícil, persistência. É um trabalho difícil, mas compensa, realmente, e é um trabalho difícil no começo, né? À medida que você vai se desenvolvendo, se espiritualizando, né? Cada vez fica mais simples, não é, professor? Cada vez fica mais fácil. Com a constância que nós vamos tendo resultados, né? É igual um remédio, assim, né? A pessoa vai tomar uma pílula, já passou tudo. Já todo mal-estar, tudo passou tudo. Então nós queremos isso, que é fácil, né? Sempre buscamos o caminho mais fácil, né? Para não ter muito trabalho, nem muito esforço, né? Mas se nós apenas se existe uma pílula assim que livrasse de todos os males, né? É muito fácil, muita coisa acabaria, né? Mas o remédio precisa, por exemplo, tem alguns remédios aí em farmácias que precisa tomar constantemente, seguido. O médico diz, você tem que tomar isso aí seguidamente. É um tratamento. Se a pessoa toma um dia, toma 2, 3 dias, não vou tomar mais, não tem o efeito. Aquele remédio não faz o efeito. Então precisa ter uma constância. Com tudo é assim, né? Com tudo é assim. Mas então nós precisamos desenvolver essa espiritualidade. E aí, como é que começa, como é que nós desenvolvemos essa espiritualidade? Bom, aí temos que falar o seguinte, existe uma tradição de sabedoria desde tempos assim imemoriais, né? Que foi guardada pelos sábios da antiguidade, que é conhecida como linhagem espiritual.
No momento atual da humanidade, a ciência ela quer provas mais objetivas para se desenvolver e se fortalecer, e não apenas teorias. Porque a ciência ela experimenta, ela tem uma teoria, vamos botar em prática essa teoria para ver se ela dá resultado mesmo. Se dá resultado mesmo, então passa a ser aceita pela ciência. Né? Então tem que a ciência, falamos aí esse termo ciência. Bom, para começar esse processo, iniciar esse processo, primeiramente nós temos que fazer o quê? Desenvolver o autoconhecimento. Aí a gente pode pensar, mas autoconhecimento, mas eu já me conheço, eu sei o meu nome, sei minha identidade, sei onde eu moro, qual é a minha profissão e tudo, me vejo no espelho e tal. E nós então temos uma impressão assim que nós já nos conhecemos, mas às vezes não. Né? Nós temos que... Aí vem a história do ego, né? Do ego. Esse autoconhecimento não é só fisicamente, essa que é a questão. Nós temos que saber quem nós somos. Né? E nós vamos abordar isso aí ainda. Bom, existem vários estudos que podem levar a essa descoberta de quem nós somos. Por exemplo, a astrologia, que hoje se usa mais o termo cosmobiologia. O termo astrologia ficou um pouco desgastado, assim, parece, porque perdeu muito, né? É um conhecimento muito importante da antiguidade, mas ele foi assim combatido, porque muitas pessoas viam a astrologia como uma adivinhação, né? Tá adivinhando coisas, porque está muito ligado também à intuição e tudo. Então esse termo ficou muito assim desgastado. Então hoje, cosmobiologia. Depois a numerologia, que é um outro estudo, porque todos nós temos um número. Temos um número como? Porque pelo nosso nome, cada letra corresponde a um número. Então é um estudo que vai analisar os números correspondentes às letras do nosso nome completo, né? Depois nós vamos juntando aquilo até chegar a um número. E esse número, então, vai nos indicar também quem nós somos. Né? A outra é a quiromancia, ou quirologia. É um estudo das linhas da mão. Né? Todo nossa história está aqui na mão, desenhada aqui. Né? Nós temos duas mãos, uma é da nossa vida presente, a mão direita é a nossa vida presente, a mão esquerda é do nosso passado, da nossa vida passada. Então, nessas linhas, elas se modificam. Conforme nós também nos modificamos, essas linhas também se modificam. Então, aqui tem pessoas que estudam isso, né? Por exemplo, tem muitas mulheres, assim, nos ciganos, por exemplo. Tem muito isso. As mulheres desenvolvem muito isso, porque a mulher tem uma sensibilidade intuitiva. Ela percebe coisas, isso é da natureza dela. Né? Ela percebe coisas que, às vezes, o homem não percebe. E então ela desenvolveu esse conhecimento, que é a quirologia, estudo das linhas da mão, da palma da mão, e os dedos também, tudo tem significado. Então, através disso, nós podemos conhecer uma pessoa pelas mãos, olhando as mãos, o tipo de mão, né? Também o tipo de aperto de mão, também nós podemos conhecer. Né? Se nós conhecemos um pouquinho desse estudo, é muito interessante, porque quando nós cumprimentamos alguém, nós podemos captar algumas características daquela pessoa, daquela personalidade dela,
né? Como ela nos cumprimenta. Então é um estudo também que nos leva a nos conhecer, essa quirologia. Então, conhecido como leitura, interpretação. E tudo isso são sistemas de autodescoberta que vão nos ajudar a compreender a nossa personalidade, o nosso potencial, as nossas limitações, os nossos talentos, né? Quando se fala em talentos, todos nós temos talentos. Todos nós que chegamos ao plano humano, nós temos algum talento, mas nós temos que descobrir esse talento. E, em geral, nós não descobrimos o talento. São as pessoas que nos veem que percebem isso e vão nos dizendo. E nós, através delas, vamos percebendo isso. Nossas forças, nossas capacidades, tudo isso está, né? Tudo isso nós precisamos conhecer, né? Um dos maiores problemas que gera, inclusive, problemas de saúde, depressão, angústia, é que as pessoas vão crescendo, se elas fossem desenvolvidas de uma forma harmoniosa, elas iam começar a destacar esses talentos que o professor está falando. E aí elas iam perceber o que elas realmente, qual foi a missão delas, né? Qual é a missão delas nessa vida. E desenvolver aqueles talentos e trabalhar em cima daquilo e fatalmente teria um futuro bem sucedido, porque quem faz aquilo que realmente é o seu talento consegue crescer dentro dele. E hoje em dia nós temos muito essa visão monetária, na verdade é isso. Ah, isso aí dá dinheiro? Ah, não dá não. Então, se não dá dinheiro, você não pode fazer isso, tem que fazer outra coisa que dê dinheiro. E aí as pessoas começam a ter, gostar de fazer uma coisa, mas às vezes acabam sendo encaminhadas e até obrigadas, né, quando são adolescentes e tal, a fazer outra, a começar uma outra carreira, que não é que ele gostaria de fazer, mas por causa dessa questão, em via de regra geral, essa questão financeira. E muitas vezes também, isso é outra coisa que eu vejo, a pessoa começa a educar os filhos, encaminhar eles numa direção para que ele concretize, os filhos concretizem o que pai ou mãe, né, tinham vontade de concretizar e não conseguiram. Então querem se realizar nos seus filhos. E aí a criança às vezes é obrigada a fazer uma coisa que não é o que ela quer. E aí a mãe ou o pai começam a se realizar e o filho começa a entrar no processo de angústia, de infelicidade, né? Então, é importante ter isso claro, né? Que cada um de nós, o que o professor falou, tem a sua missão, tem o seu destino, tem os seus talentos, como ele colocou, foi perfeito, né? É muito importante, todos temos, né? Se um pai ou uma mãe não concretizou os seus, ele tem que buscar os seus talentos, porque são dele. Não é querer incutir e querer que outra pessoa realize os talentos dele por ele. Não tem como, é impossível. Isso está mudando um pouquinho atualmente, né? Porque se vê nitidamente isso, não tanto um pouco nos jovens. Eu vejo isso até nos jovens, por exemplo, nos netos, que nós temos 2 netos, né? E um bisneto também. Então nós percebemos bem perto de nós, mas percebemos assim a juventude como ela está. Eles estão buscando a se colocar melhor, né? Eles estão buscando, né, fazer aquilo que eles têm tendência e gostam, né? Não muito seguir porque tem que seguir porque você vai ganhar dinheiro naquilo, você vai ser bem sucedido naquilo que a pessoa acha que vai acontecer, mas não é ela, né? Mas, professor, como é uma bênção que o senhor tem, porque muitos ainda acontece isso, entendeu? Os adolescentes são sempre problemáticos e muitas vezes é difícil, né, você dar essa liberdade. Eu também tenho sorte de não ter esse problema na família, mas eu vejo muito isso. Muito e não é ainda à toa tem que isso, né? Muito. Então é importante que as pessoas despertem para isso, né? Nossos jovens muitas vezes estão ficando angustiados, deprimidos, cheios de problemas e muitas vezes
uma origem pode estar aí. Pode estar aí. Quando nós descobrimos um talento, o seu próprio talento, né, é muito bom, porque são 3 etapas. A primeira etapa é descobrir que talento nós temos. A segunda etapa... É uma etapa difícil, hein, professor? Como? É uma etapa difícil. Eu vejo até nos jovens, até ele descobrir o que ele quer realmente. Desenvolver o talento. Quando ele descobre, através de outros, assim, que ele tem um talento, ele tem que desenvolver aquele talento. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é quando já desenvolveu muito esse talento, já ganhou bastante nome, conhecimento e tudo, tem que colocar esse talento a serviço da humanidade. E isso são os grandes escritores, os cientistas que fazem isso, né? Quando descobre uma vacina, por exemplo, alguma coisa, isso se torna domínio público. Quer dizer, eles colocam aquilo em favor da humanidade. E o senhor também vê isso, por exemplo, Santos médicos que têm o dom e se colocam, a vida deles é um ministério. Se dedicam realmente às pessoas. Justamente. Entendeu? Eu acho isso aí, a gente observa muito, eu com a doença que eu estou, eu percebi isso, aquele médico que aquilo ali é uma obrigação, né? Ele está fazendo aquilo e não tem esmero em fazer, e você vê aquele médico que realmente, o doutor Carlos Manuel, que fez a minha cirurgia, é uma dedicação que você pensa assim, nossa, como é que ele aguenta, como é que ele consegue se dedicar tanto? Você vê médicos que, doutor Humberto Portugal, então, nossa, eu era já tantos anos se dedicando àquela profissão, procurando colaborar com as pessoas, né? Então você vê isso, em engenharia você vê também, em todas as profissões a gente pode encontrar pessoas que, à medida que estão realizadas no que estão fazendo, né, buscam servir a humanidade. Né? Em várias outras profissões você vê isso. Exatamente, né? Coloca a serviço. E tem um outro fator que é também de autoconhecimento, é o tarô. Tarô. São as cartas do tarô, que também nos revelam características nossas e nós podemos nos autoconhecer também através dessas cartas do tarô. É um estudo, precisa estudar. Tem, né? Inclusive o tarô junguiano, tem vários, tarô conhecer. Tem vários. Tem vários tarôs. Tem vários. Mas tem um, tem um junguiano também. Tem que conhecer bem, tem que estudar bem. Tem que estudar bem. Né? Tem que estudar. Bom, então é isso aí. E depois falamos aí do ego, né? O ego. Temos um tempinho aí. Pois é, de repente o senhor podia falar um pouquinho. Ô Luciano, será que você colocava só aquela imagem que mostra o CD do professor? Sabe qual é? Isso, essa imagem aí. O professor, ele tem esse CD, eu vou depois, mais tarde, a gente vai colocar o telefone dele, mas eu já pedi para passar esse aí um pouco antes, porque o professor vai falar um pouquinho para a gente sobre esse CD. Então, obrigada, Luciano. Esse CD, ele está aqui para quem quiser vê-lo também, né, fisicamente falando. E esse CD, o nome dele é Relaxamento Consciente, como vocês viram ali. Então, as pessoas muitas vezes querem meditar. A gente vive falando em meditação, hoje o professor já falou em meditação, no Yoga da TV a gente fala em meditação o tempo todo, e a meditação digamos, o coração do yoga, se eu posso dizer assim, né? É fundamental, é um dos caminhos assim mais garantidos para a gente conseguir desenvolver a nossa espiritualidade, conseguir uma conexão maior com o divino. Mas a questão é que muitas vezes a pessoa começa a meditar, né, e não consegue fazer nada, não consegue se concentrar nada, não consegue nada, tem dificuldade. Porque ela está precisando aprender a se acalmar. Ela está precisando aprender como é que é relaxar, como é que é eu estar bem comigo mesma. Né? Então, esse CD vai ajudar nisso. Né? O CD é Relaxamento Consciente, quer dizer, ele é o CD que vai ajudar
não só a pessoa a relaxar, a pessoa não quer aprender a meditar, não quer aprender yoga, não quer aprender nada, mas é uma pessoa extremamente estressada. Então vai ser útil, porque ela vai aprender como relaxar. E uma pessoa que também esteja querendo desenvolver essa questão da meditação, através desse CD, ela vai aprender como é que ela pode relaxar, né, para poder entrar nessa outra etapa que seria a meditação. Né? Então, esse processo de relaxamento é um processo que a gente também tem que ter esforço de vontade para poder desenvolver esse aprendizado. E sobre isso que o professor vai falar para a gente. Como é que é esse aprendizado das pessoas aprenderem a relaxar? Né? O que só isso já é uma cura excelente para muita doença, sem sombra de dúvida, porque um grande número de doenças que a gente tem por aí é estresse, a causa, a origem dela. A doença é só uma consequência, né? Então, já é útil para isso. A pessoa não quer aprender a meditar, mas está precisando começar a conseguir se libertar um pouco do estresse, então ela precisa aprender a relaxar, né? Professor, como é que funciona isso? Bom, o relaxamento é uma técnica. Relaxar, tem uma técnica para relaxar. E nós precisamos aprender essa técnica. Porque quando se fala relaxar, relaxa, relaxa, assim normalmente a gente fala, não se preocupa, relaxa. Parece que é uma coisa simples, parece que é muito simples, né? Mas tem uma técnica, nós temos que aprender essa técnica. E a senhora falou do estresse. O estresse provoca muitos problemas na nossa vida. Nós estamos enfrentando hoje grandes momentos de estresse, porque a vida está muito corrida, né? Nós estamos numa velocidade incrível de informações, principalmente, que nós não conseguimos acompanhar as informações. São tão rápidas, acontecem novidades cada dia que nós não conseguimos acompanhar aquilo, nós nos perdemos, então nós acabamos ficando estressados e doentes, né? Porque isso leva a doenças físicas, né? O estresse, por exemplo, tem 3 fases de estresse. Quando ele começa, nós não percebemos que aquilo está nos estressando, não percebemos. O segundo estágio, nós começamos a perceber. Quando as pessoas dizem assim, nós convidamos uma pessoa, vamos assistir um filme. Ah, não, agora não, estou cansado, não quero ir não. Eu prefiro ficar em casa, descansando. Tá bom, né? Se isso é constante, já é um sintoma de estresse, né? Ou então, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos passear em algum lugar. Ah, não, mas hoje assim, hoje passear, vamos aonde e tal, já são sintomas, né? Tem que observar isso, né? Se isso é constante, já é um sintoma. E a terceiro estágio, a terceira fase, que é chamada a fase da exaustão do estresse, afeta alguma parte do corpo mais sensível. Então, por exemplo, pode afetar o estômago, pode ter uma úlcera de estômago, pode afetar o sistema nervoso, qualquer outra parte pode afetar e provocar doenças. Então é preciso um tratamento, né? O autor desse CD aí passou por esses 3 estágios, e precisou fazer um tratamento porque atingiu a terceira fase do estresse, e ele teve que fazer um tratamento com acupuntura e shiatsu durante mais de 1 ano, né, até poder superar isso aí. Então esse CD é resultado desse aprendizado, dessa técnica que ele foi obrigado a aprender com ele mesmo, né, para saber como relaxar, né? Tem essa técnica, e esse CD, ele explica essa técnica. É um CD conduzido, ele vai levando a pessoa a um estado de relaxamento e depois vai tirando desse estado, né? Não é um CD para ouvir uma vez ou 2 vezes e guardar na estante, não. Ele é para ser praticado durante todos os dias. Até a pessoa aprender a técnica, né, professor?
Exatamente. Quanto mais tensa a pessoa está, mais ela tem necessidade de aprender essa técnica, né? E ele serve não só para meditação, para tudo, para muitas ocasiões. Por exemplo, se nós estamos num consultório médico, nós estamos esperando o médico, entra um cliente e fica lá 2 horas, nós estamos esperando, aquilo vai causando uma tensão dentro daquele que está esperando, né? Nós vamos gerando um estado de tensão interna. Se nós estamos dentro de um ônibus, por exemplo, o motorista anda devagar e nós temos pressa em chegar em determinado lugar, nós começamos a ficar, puxa, mas esse motorista não anda, tá ali. Começamos a gerar um estado de tensão interna. Isso vai gerando uma tensão. E o conhecimento dessa técnica vai ajudar nesse Vai ajudar momento. isso. Então nós temos, por exemplo, vários tipos de tensões. Tem tensões que são boas. Nós vamos a uma festa, organizar uma festa. É um trabalho grande, então gera uma tensão, mas é uma tensão boa. Agora tem tensões que são ruins, né? E tem vários tipos de tensões, portanto, né? Tensões suaves, leves, agradáveis, até salutares, e outras tensões perigosas, ruins. Nós estamos em momentos assim de tensões muito fortes, né? De enfrentar uma agressão, uma pessoa nos assaltar, né? E nós estamos em momentos assim, de tensão, o mundo inteiro, não só aqui. Então, naquele momento, nós temos que nos lembrar da técnica e saber usá-la. Se nós não praticarmos até absorver essa técnica, nós nos esquecemos. Naquele momento de tensão forte, nós nos esquecemos. Por isso que o professor falou em colocar o CD e ouvir várias vezes até assimilar bem como é a técnica e aí poder colocar em prática em todas as ocasiões que o professor falou. Quando a gente aprende essa técnica, ela pode ser usada em várias ocasiões, inclusive antes da meditação, né? Que foi uma das sugestões que eu dei também. Quer dizer, não é para meditação unicamente, mas é uma possibilidade. Quem tem dificuldade de começar a meditar, pode aprender a técnica. E antes, toda vez que quiser meditar, antes, coloca a técnica em prática, que aí vai poder meditar com tranquilidade. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria lembrar para vocês também que o professor tem mais esses 2 livros, tá? O Luciano vai colocar a imagenzinha deles para vocês verem melhor os 2 livros. Ó, esse é a Conexão, né? Como encontrar o elo entre o humano e o divino. E tem também o outro, que é Yoga. O que a Yoga me ensinou, tá? E aí o Luciano vai colocar pra gente, por favor, Luciano, o telefone do professor. Quem tiver interesse ou no CD ou em um dos 2 livros, pode entrar em contato com o professor, né? Nós levamos o livro até a pessoa. Ele está dizendo que leva o livro, se for necessário, até a pessoa, ele entrega o livro ou o CD, né? Então, o telefone do professor é 2233-2626. É um telefone fácil de gravar, né, professor? 2233-2626. Então, quem tiver interesse ou no CD ou em um dos livros, né? O CD, como nós já falamos para vocês, mostramos antes, eu só estou mostrando aqui outra vez, é o CD Relaxamento Consciente. Então, quem tiver interesse em um dos 2 livros ou no CD, é só entrar em contato com o professor. 2233-2626. Não é isso, professor? Isso mesmo, isso mesmo. Professor, muito obrigado. Quer terminar por hoje, né? Falar com o pessoal, dar tchau para o pessoal. Pois não. Agradeço muito a atenção. E fica um assuntozinho que nós podemos... No próximo a gente vai falar sobre ego. Falar sobre o ego, sobre né? o ego. O que é o ego, exatamente, para as pessoas poderem entender melhor, né? Como é que a gente funciona. A gente tem uma coisa chamada ego, que tem aquela linha que diz que a gente tem que destruir o ego, não é nada disso. O ego faz parte da gente. Nós temos que educá-lo, saber como lidar com ele, né? Saber como administrar. Identificá-lo. Isso, e administrar bem isso tudo. Então, gente, estamos terminando por hoje o nosso programa.
Foi muito bom estar com vocês. Contamos sempre com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, Foi no bom, matter professor. how far. Don't Já worry, foi bom, baby, foi just muito bom. call out Você já my sabe então o name. assunto do I'll be there próximo. in a hurry. É agora. Don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can